Fala aí, pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre a outra grande cidade-estado, a outra grande polis da Grécia Antiga, que foi Atenas, né? É considerada aí o berço da democracia, né? O local, a polis onde surgiu a ideia de democracia. A cidade de Atenas ela foi batizada em homenagem à deusa Atena, né? Que, segundo a lenda, presenteou os habitantes com uma grande oliveira, né? Que inclusive virou um símbolo da cidade. Até hoje, né? O azeite de oliva, por exemplo, é um dos produtos bastante apreciados, né, pelos atenienses. Atenas ela foi fundada pelos jônios na região na planície da Ática. Por muito tempo a cidade ela foi governada por uma classe de dominantes, de grandes proprietários de terra, mas, no entanto, com o processo histórico de formação política e econômica, né, se desenvolveu na cidade ali uma forma de organização política que permitia uma maior participação dos considerados cidadãos, daquelas pessoas que eles consideravam serem os cidadãos das cidades, da cidade de Atenas. Né, e que efetivamente passaram a tomar as decisões mais importantes para a polis ateniense. Isso aconteceu especialmente a partir do século 6 a.C., quando Solon assumiu como legislador de Atenas e também ele era membro da aristocracia, e começou ali com um projeto de reformas ali na estrutura administrativa de Atenas. E entre as suas propostas principais, ele aboliu a escravidão por dívida, né, que é aquela que a gente falou numa aula anterior, em que os gregos endividados acabaram se tornando escravos dos próprios gregos, né? E também ele acabou com esse sistema de escravidão por dívidas. E também criou a Eclésia, que era uma assembleia popular, onde os problemas da cidade eram debatidos por todos aqueles que eram considerados cidadãos. E também foi criado a Bulê, né, que era um conselho de 400 cidadãos que tinham a tarefa de elaborar as leis que seriam debatidas pela Eclésia. Ao final, de fato, a palavra, né, final, o martelo seria batido pela Assembleia de Cidadãos, pela Eclésia. No entanto, as medidas de Solon, elas não atenderam às expectativas de parte da população, especialmente dos pequenos proprietários de terra. Atenas passou aí por um tempo bastante considerável no século VI de agitação social, e que teve, por exemplo, como um de seus principais representantes o Pisístrato, né, que tomou o poder por meio da força no ano de 560 a.C., dando início a um período em que predominou um tipo de governo em Atenas chamado de tirania. O Pisístrato, ele na verdade, ele representou toda essa agitação social, esse clima de ódio, de revanchismo que existia em Atenas, capitalizando aí os anseios dos pequenos proprietários e instaurando ali uma tirania que tinha como principal característica ali um intenso controle das instituições políticas e também medidas, né, que buscavam ali obter e manter o apoio popular, como, por exemplo, a concessão de empréstimos aos pequenos proprietários de terra e a realização de reforma agrária. Após o fim da Era dos Tiranos, Clístenes, um outro grande legislador, assumiu o poder em Atenas e realizou algumas reformas que instituíram a democracia. O legislador Clístenes, podemos dizer assim, ele foi aí o grande responsável por, de fato, estabelecer aquilo que nós chamamos de democracia em Atenas. Entre as principais mudanças que o Clístenes promoveu em Atenas, nós temos aí o estabelecimento da igualdade dos cidadãos, permitindo cidadãos perante a lei, né, retirando o critério de riqueza, né, como um critério para a pessoa ser considerada cidadã, e substituindo por outros critérios, né? Os cidadãos, né, atenienses eram assim considerados somente aqueles homens livres, maiores de 18 anos e que tinham pai e mãe atenienses. Eram esses os cidadãos em Atenas. Então você tinha ali uma ideia de cidadania, de exercício de direito da cidadania, bastante limitada ainda, né? Se a gente pensar, por exemplo, que Atenas ali, segundo estimativas, tinha ali cerca de 400 mil pessoas, as pessoas que se encaixavam nesse critério de serem homens, livres,
maior de 18 anos e também filho de pai e de mãe ateniense, era uma porcentagem bastante baixa, que beirava ali aos 10 a 15% da população, que de fato eram considerados cidadãos. Mas ainda assim foi um grande avanço para a cidade de Atenas. E eram excluídos, portanto, dessa ideia de cidadania, né, dessa participação política, das decisões políticas, eram excluídos os metecos, que eram, como eram chamados, os estrangeiros, né, que se dedicavam basicamente ao comércio e também ao artesanato em Atenas, os escravizados, né, que a maioria eram prisioneiros de guerra. Aliás, é bom lembrar que Atenas era a principal cidade escravocrata, a principal polis escravocrata da Grécia Antiga, era a cidade que tinha a maior quantidade de escravizados na Grécia Antiga. E também eram excluídos as mulheres e, evidentemente, as crianças. Então Atenas foi uma cidade que tinha um número muito grande de escravizados, especialmente a partir do século VI, né? Com a abolição da escravidão por dívida, os escravos em geral eram prisioneiros de guerra, filhos de escravos e também comprados de comerciantes estrangeiros. Esses escravizados trabalhavam em diversas atividades, desde o cultivo de terras até o artesanato, trabalhavam em escolas, em pedreiras e assim por diante. Uma última coisa interessante de falar de Atenas é como é que era a relação homens e mulheres em Atenas. Em Atenas, assim como na maior parte das polis gregas, a guerra, os esportes, a política, enfim, um ambiente público, eles eram atividades que eram exercidas exclusivamente por homens, né, atividades masculinas. Desde menino, as famílias ricas, né, educavam as suas crianças, né, desde a tenra idade, educavam em gramática, em música, também aprendiam a declamar poemas. Na juventude iam praticar esportes, né, iam para as aulas de literatura, de leitura, de escrita, de cálculo, de poesia, de música, e também aprendiam filosofia e política, né, porque evidentemente os homens queriam ser preparados, né, para atuar na vida pública. Já as mulheres não eram alfabetizadas, elas eram ensinadas, né, as mulheres ricas especialmente eram ensinadas a tecer, a cozinhar e também outras atividades domésticas que preparassem essas mulheres para o casamento. E quando elas eram casadas, eram mantidas em casa e não participavam das festas e cerimônias públicas. Então, basicamente, era assim que era a sociedade ateniense. Esse foi um breve panorama de como é que era a sociedade ateniense a partir do século VI, especialmente, com o surgimento da democracia e também de uma sociedade que, embora tenha sido o berço da democracia, ainda assim excluía muita gente da participação política e ainda havia, de fato, uma claríssima desigualdade social ali entre os séculos VI e V. Então aí falamos das duas grandes cidades-estados gregas, duas grandes polis gregas. Ontem falamos sobre Esparta e hoje sobre Atenas. E é claro que em um dado momento essa rivalidade entre Atenas e Esparta vai criar um problema muito grave, que nós vamos ver na próxima aula, que vai ser justamente a eclosão da Guerra do Peloponeso, que vai significar, ao fim do conflito, o esgotamento, né, enfraquecimento das cidades-estados gregas e, evidentemente, deixando essas cidades, né, essas polis, bastante fragilizadas e sujeitas às invasões de povos estrangeiros, o que vai, de fato, ocorrer ali na virada do século V para o século IV a.C. Beleza, pessoal? Grande abraço, até a próxima.